Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Kleber na área para mais uma aula de Química Orgânica e o tema da nossa aula de hoje vai ser nomenclatura de alcinos, alcinos de cadeia aberta simples e ramificados. Então a partir desse momento eu vou sair daqui do meio da tela e vou lá para o cantinho para a gente falar um pouco sobre esse tema, fechou? Então vamos que vamos galera. Seguinte, primeira coisa que a gente tem que lembrar é que os alcinos vão ser aqueles compostos que vão apresentar pelo menos uma tripla ligação na molécula, tá bom? Então, para a tripla ligação, o infixo que vai caracterizar essa molécula vai ser o IN. E o final, como a gente só está vendo hidrocarbonetos, vai ser O, tudo bem? Então, o final das moléculas vão terminar com o nomezinho ino, vai ser alguma coisa ino, fechado? Vamos então começar a praticar isso aí, vamos ver a regrinha que vai definir isso para mim. Então, a regra geral de nomenclatura de alcino simples diz que primeiro vem o prefixo, ou seja, a quantidade de carbonos que essa molécula vai ter, seguido do infixo e a letra O. Então vai ser a quantidade de carbonos terminados com a letra ino, tudo bem? A letra não, palavrinha ino, né, gente? Então vamos lá. Primeira coisa que nós temos que fazer é identificar a tripla ligação. Identificamos, nesses casos elas vão estar no carbono 1, então a gente começa a numerar a cadeia a partir da extremidade da tripla. Então vou ter 1, 2, 3 carbonos. Prefixo para 3 carbonos, galera, prop. E agora o infixo, IN, e final o propino, fechou? Então vamos lá para a próxima. Começa a numerar a cadeia pela extremidade da tripla. Então vou ter carbono 1, 2, 3, 4 e 5. Prefixo para 5 carbonos, pente. Infixo da tripla ligação, IN, hidrocarboneto O. Então a gente tem, nesse caso, a molécula do pentino. E quando as triplas ligações estiverem deslocalizadas, galera, a gente vai ter que identificar a tripla e a gente vai ter que começar a numerar a cadeia a partir da extremidade mais próxima a essa tripla. E na hora da gente nomear, a gente vai ter que indicar o local que essa tripla está acontecendo e vai seguir uma regrinha geral. Vamos ver qual que é. Primeiro vem o prefixo, correspondente ao número de carbonos da molécula. Depois, o local da ligação tripla e, por fim, o infixo e a letra O. Então, vou terminar com ino. Fechou? Vamos ver como é que fica? Então, bora lá. A gente vai ter que primeiro identificar a tripla ligação. Identificamos a tripla ligação. Ela não vai estar no carbono 1, ela vai estar deslocalizada. Então, a gente começa a numerar a cadeia a partir da extremidade mais próxima da tripla. Então, nesse caso, tanto faz por onde eu começar. Sempre a tripla vai estar aqui nesse exemplo entre o carbono 2 e o carbono 3. Então, prefixo para 4 carbonos, nós vamos ter o but. Agora a gente vai ter que indicar onde essa tripla está. Ela está no carbono 2, então finaliza com o infixo e a letra O. Eu vou ter o but 2-ino. Agora, para essa próxima molécula, vamos identificar a tripla ligação. Identificamos a tripla e vamos agora começar a numerar a molécula a partir da extremidade mais próxima à tripla. Então começamos numerando a partir da extremidade mais próxima à tripla. 7 carbonos, prefixo para 7 carbonos, hept. Onde que está a tripla? Vamos indicar, carbono 3. Infixo da tripla, IN, somente hidrocarbonetos, O. Então essa molécula vai ser o hept 3-ino. E agora, quando a gente tiver duas triplas, nós teremos os diínos. Vai mudar pouca coisa com relação quando a gente tiver uma. A gente vai ter que indicar o prefixo, correspondente à quantidade de carbonos, seguido da letrinha A. Lembra? Mesma regrinha ali quando a gente viu dienos. Depois a localização das triplas, seguidos pelo prefixo di e o infixo ino. Vamos ver como é que fica isso aqui, galera. Então, vamos começar a numerar pela extremidade mais próxima à tripla. As duas triplas são as extremidades, nesse caso, então, tanto faz por onde eu começar. Carbono 1, 2, 3, 4 e 5. Então, vamos começar pelo prefixo seguido da letra A. Prefixo para 5 carbonos, pente. Mais a letrinha A, penta. Agora eu vou ter que falar onde que estão as triplas. Eu tenho uma tripla no carbono 1 e uma tripla no carbono 4. E agora segue o infixo de ino. Tá? Então ficamos com o penta, 1,4 de ino. Próxima molécula, começo a numerar a partir da extremidade mais próxima à tripla. Então vamos lá.
vamos ter nesse caso 5 carbonos. Então, para 5 carbonos, prefixo pente. Seguido da letrinha A, penta. Vamos agora falar onde que estão as triplas ligações. Carbono 1 e carbono 3. Como são duas triplas, prefixo di antes do infixo. Então, teremos o penta 1,3 diino. E agora, quando essa cadeia for ramificada, gente, quem vai prevalecer vai ser sempre a dupla, entre dupla e ramificação. Dupla, tripla e ramificação. Estou com a dupla na cabeça. Entre tripla e ramificação, vai prevalecer a tripla. Fechou? Então é o seguinte, começa a numerar a molécula a partir da extremidade mais próxima à tripla. Depois que eu comecei a numerar, eu já defino, né, essa minha cadeia, e daí eu começo a identificar os radicais e, por fim, dar o nome. Tá ok? E na hora de dar nome na molécula, eu começo pelo local e o nome dos radicais por ordem alfabética. Depois eu venho com o prefixo, que vai indicar o número de carbonos, e o infixo ino, junto infixo e letra O, né? Que vai indicar infixo de tripla ligação, e letra O, que é hidrocarbonetos, finalzinho ino. Fechou? Vamos lá então. Vamos ver como é que fica essa brincadeira aí. Começando aí por identificar a tripla já vai estar na extremidade, então vamos numerar a cadeia que vai ter maior número de carbonos, maior número de radicais, contendo a tripla ligação. Então carbono 2, 3, 4 e 5. E encontrei um radical aqui de um carbono, que é o radical metil, está ligado no carbono 3. Começa o nome pelo radical, então vou ter o 3-metil. Quantos carbonos na molécula? 5, prefixo para 5 carbonos, pente. E a tripla ligação está no carbono 1, então termino com ino, sem precisar localizar, tá? Quando a tripla está no carbono 1, eu não preciso localizar. Próxima molécula, eu vou definir minha cadeia principal, de modo que ela tenha maior número de carbonos e maior número de radicais, contendo a tripla ligação. Então vamos ver aqui, achamos já aqui a nossa cadeia principal. E vimos que temos 2 radicais ligados a ela, 2 radicais metil. Pessoal, notem que CH3C é metil do mesmo jeito. Então começamos a numerar pela extremidade da tripla. Vamos lá, achamos 5 carbonos. Então tem um metil no carbono 3 e um metil no carbono 4. Começamos pelo nome dos radicais, nome e local. Então vou ter 3,4 de metil. Quantos carbonos temos na cadeia principal? 5. Prefixo para 5, pente. E agora o infixo IN, que indica a presença da tripla ligação, e final O, que indica somente hidrocarbonetos. Então temos aí o 3,4 de metilpentino. Próximo exemplo, gente. Primeiro passo, definir a cadeia principal, aquela que vai ter maior número de carbonos e maior quantidade de radicais. Fechou. Já achei minha cadeia principal e achei que também nela estão os meus radicais. Então, tenho 2 radicais metil e a cadeia principal com quantos carbonos? Eu começo a numerar a partir da extremidade mais próxima à tripla. Então, vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, começamos a dar o nome a partir dos radicais. Então, eu tenho um radical no carbono 4 e um radical no carbono 5. São 2 radicais iguais, metil. Então, vou ter 4,5 de metil. Quantos carbonos na cadeia principal, que vai ser o prefixo, hept. E agora, eu estou vendo que a tripla ligação está deslocalizada, então tem que indicar onde que ela está. A tripla está no carbono 2, final infixo e letra O. Então temos aqui o 4,5 de metil-hept 2-ino. No próximo caso, a gente vai ter que também começar por indicar a cadeia principal, que vai ter maior quantidade de carbonos e maior quantidade de radicais. Em seguida, a gente vai ter que começar a numerar a partir da extremidade mais próxima da tripla. Então, carbono 1, 2, 3, vindo da esquerda para a direita, carbono 1, 2, 3, da direita para a esquerda. Então, tanto faz. Vamos desempatar nos radicais. Radical da esquerda para a direita.
no carbono 2, radical vindo da direita para a esquerda, também no carbono 2. Então, nesse caso, tanto faz onde eu vou começar a enumerar a minha cadeia, que vai dar sempre o mesmo nome. Então, comecei aqui da direita para a esquerda, só para modificar um pouquinho o jeito da gente enxergar a molécula. Eu vou encontrar 2 radicais metil nessa molécula, então a gente vai começar dando nome pelos radicais. Então, eu tenho um no carbono 2 e um no carbono 5. Como são 2 radicais iguais, eu vou precisar desse prefixo di, indicando dimetil. Quantos carbonos na cadeia principal? 6. Então, dimetil X. E agora eu vou ter que indicar onde está a tripla ligação. A tripla ligação está no carbono 3. Indico o infixo da tripla, IN, e final O. Então, eu vou ter o 2,5 dimetilex, 3 IN. Olha só. Vamos agora para a próxima. A próxima aqui, a gente vai seguir o mesmo princípio. Indicar a cadeia principal, que tenha maior quantidade de carbonos e maior quantidade de radicais. Fechou? Então, vamos ver aqui, maior quantidade de carbonos e maior quantidade de radicais. Notem que é a mesma molécula. Eu estou utilizando só para a gente ver um exemplo mais específico da nomenclatura. Então, notem aqui, gente. Vamos começar. Eu vou fazer aqui na molécula da esquerda a numeração aqui da esquerda para a direita. Então, vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. Da direita para a esquerda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Nos dois sentidos escolhidos, a tripla ligação caiu no carbono 4. E agora? Agora a gente vai ter que desempatar pelos radicais. Tá? Então, nas duas eu vou ter um radical metil e um radical etil. Notem que são a mesma molécula. Tá? Só estou fazendo duas situações diferentes para facilitar a nossa visualização. Então, beleza. Se eu for contar da esquerda para a direita, eu tenho um etil no carbono 3. Se eu for contar da direita para a esquerda, eu tenho um metil no carbono 3. E agora, gente, qual que eu vou escolher? Etil ou metil? Sendo que a tripla está na mesma posição nos dois sentidos. Nesse caso, dou preferência para a ordem alfabética, tá, gente? Então, vou escolher esta molécula daqui, da esquerda, que houve o desempate pelo radical com menor ordem alfabética, tá ok? Então, o nome vai ser o quê? Começo pelo radical e por ordem alfabética eu vou ter o 3-etil, 6-metil. Agora eu venho com a quantidade de carbonos na cadeia principal, oct, que é o prefixo para 8 carbonos. Como a tripla ligação está deslocalizada, eu vou ter que indicar onde ela está. Ela está no carbono 4, infixo da tripla, IN, e letra O, que indica que é hidrocarboneto. Então, esse pequeno monstrinho aqui é o 3-etil, 6-metil-oct, 4-ino. Fechou? Vamos para o próximo, que vai ser mais uma situação de desempate. A gente vai ter aqui a situação de encontrar a maior cadeia carbônica com o maior número de radicais. E nós vemos aqui a mesma situação. Né? A tripla vai cair no mesmo carbono nos dois sentidos de numeração. Ela vai cair no carbono 3, gente. E agora, se eu empatei aqui na tripla, o que eu vou desempatar? Se eu for ver do caminho da esquerda para a direita, eu tenho 2 radicais metil ligados no carbono 2. Da direita para a esquerda, eu tenho só um radical metil. Então, vou desempatar pelo aquele caminho que fornecer maior número de radicais no mesmo carbono. Tá? Então, o que a gente vai ter como nome? Já que a gente viu que esta molécula é a que está com numeração correta. Então, a gente vai ter que começar o nome pelo radical. Então, a gente tem carbono 2 e carbono 5, radicais metil. Então, como são 3 radicais iguais, eu vou utilizar o prefixo tri, trimetil. Eu vou ter 6 carbonos na cadeia principal, X, só que a minha tripla ligação está deslocalizada.
ela está no carbono 3, então eu tenho que indicar o uso infixo IN da tripla ligação e final O indicando que é hidrocarboneto. Então esse monstrinho aqui é o 2,2,5 trimetilex 3-ino. Notem que a gente escolheu este caminho de numeração aqui da molécula da esquerda, porque no carbono 2 eu tenho 2 radicais ligados a um carbono, e no carbono 2 do outro sentido que nós escolhemos tem somente um. Fechou? Então eu deixo aí o meu muito obrigado. Você faça as anotações, refaça os exercícios e até a próxima, galera. Tchau, tchau.